Oi, sou Charles da Anacap. A história começa quando conhecemos nosso protagonista chamado Elma, enquanto ele luta contra vários oponentes. O primeiro é uma aranha gigante contra a qual Elma luta, e ele diz que não consegue evitar a sensação de que já passou por isso antes. Outro aventureiro também está lutando, mas está lutando contra algum tipo de golem. A próxima luta de Alma mostra que ele agora empunha um escudo enquanto luta contra uma mulher. Ela declara que mostrará a Alma o que um mestre espadachim pode fazer e usa um ataque especial. Alma acaba sendo empurrado para trás, pois tudo o que pode fazer é bloquear sua enxurrada de ataques. Essa garota é extremamente perigosa e Alma deve fazer tudo o que puder para permanecer viva. A garota quase o corta no rosto e a batalha continua. A próxima luta mostra nosso herói lutando contra um demônio e outro aventureiro se junta a ele. Eles trabalham juntos para eventualmente destruir a fera. Uma olhada no passado e mostra Elma correndo para ler um livro. Ele explica que por algum motivo, cada vez que aprende ou vê algo novo, sempre sente que já sabe o que é. Cada coisa nova que ele encontra lhe dá a sensação de que já viu isso antes. Alguns anos depois, vemos que Alma se prepara para participar de um ritual muito importante. Ele tem que fazer isso porque é o herdeiro da família Edva, e isso se chama Ritual das Bênçãos Divinas. Como sempre, Alma tem novamente a estranha sensação de déjà vu. Seu pai diz para ele não se preocupar com o ritual porque ele é seu filho. Ele diz ter certeza de que Alma está destinada a grandes coisas, e o ritual começa. O sacerdote lança um feitiço em Alma, e lhe concede a bênção divina de uma aula. À medida que o feitiço é ativado e escolhe sua classe, Elma tem mais certeza do que nunca de que reconhece o que está acontecendo. É quando ele percebe que tinha uma vida antes de nascer neste mundo. Ele finalmente se lembra que antes de vir para cá, ele jogou obsessivamente um jogo de realidade virtual online chamado Magic World. Este mundo em que ele vive agora é igual ao jogo, e ele finalmente descobre o que está acontecendo. É difícil para ele acreditar, mas não há dúvida de que ele reencarnou. Com tudo o que sabe sobre o jogo, Elma garantiu que tem felicidade e sucesso garantidos em sua nova vida. Sendo assim, Elma espera conseguir sua aula favorita. É a classe quebrada, que é considerada a mais forte do jogo. Ele imagina como seria ter essa aula quebrada e o feitiço logo acaba. Elma está ansioso para ver que aula ele recebeu, então ele abre sua tela de status. Ele não poderia estar mais feliz ao ver que recebeu a aula quebrada que esperava. É a classe chamada Cavaleiro Pesado, e ele ansiosamente conta a seu pai sobre isso. Infelizmente, Alma percebe que seu pai está chateado e se pergunta o que há de errado. Seu pai fica horrorizado e se recusa a acreditar que ouviu Elma corretamente. Apesar de Elma dizer sua aula com muita clareza, seu pai queria desesperadamente que ele dissesse que sua turma era mestre espadachim. Elma percebe que seu pai está furioso, e ele percebe o que está acontecendo. O problema é que ele confundiu as memórias do passado e do presente. Neste mundo, são as classes simples de entender e as poderosas que são celebradas. As aulas técnicas que são mais complexas de entender e demoram para florescer são vistas como muito ruins. A atual análise e teste de classes deste mundo está atrasada, então eles não sabem o quão incrível é realmente a classe dos Cavaleiros Pesados. O pai de Alma está tão descrente que exige ver por si mesmo. Ele olha a tela de status de Alma e confirma seu pior pesadelo. Alma é realmente um cavaleiro pesado, e isso é uma vergonha absoluta. Ele diz que a classe é inútil porque Alma tem estatísticas baixas em geral, e nenhuma habilidade de ataque decente. Não há nada de bom nisso. Então ele garantiu que é uma aula com defeito. Alma manda seu pai se acalmar, e ele tenta explicar que a classe dos Cavaleiros Pesados tem o maior HP na defesa. Infelizmente, seu pai não se importa com isso e dá um tapa no rosto de Elma. Todos assistem horrorizados, e o pai de Elma diz que está feliz por isso ter acontecido aqui. O nome de sua família teria sido arruinado se eles tivessem ficado publicamente envergonhados dessa forma por causa de Elma. Só então, uma mulher entra no prédio. A multidão sussurra sobre ela porque ela é filha de uma família secundária. O nome dela é Malice, e ela diz que também deve passar pelo ritual das bênçãos divinas. Elma a conhece, e explica que elas brincaram juntas algumas vezes quando crianças. No entanto, devido ao seu status,
Eles quase não se falaram nos últimos 5 anos. A multidão fica chateada com a interrupção dela, e alguns até dizem que ela deveria saber o seu lugar. O pai de Elma silencia a multidão ao decidir deixá-la realizar o ritual. A tensão aumenta rapidamente, e Elma tem um mau pressentimento sobre o que está para acontecer. O sacerdote inicia o ritual e usa em Malice o mesmo feitiço que usou em Elma. Quando o feitiço termina, Malice verifica sua tela de status para ver se ela recebeu a classe chamada Mestre Espadachim. A multidão a ouve dizendo isso, e todos ficam em estado de choque. O pai de Alma ficou completamente em silêncio porque essa era a aula que ele queria que Alma tivesse. Malice pede desculpas zombeteiramente a Alma porque parece que ela adquiriu toda a habilidade. Alma fica horrorizada porque parece que seu mau pressentimento se tornou realidade. A filha de uma família do ramo, adquirindo a classe de Mestre Espadachim, poderia piorar o já terrível humor de seu pai. Para a surpresa de Elma, seu pai está realmente encantado. Ele parabeniza Malice e diz que ela é um verdadeiro membro da família. Ele declara que a partir de hoje ela será sua filha e será a verdadeira herdeira de seu trono. Alma fica chocada ao ouvir isso e a multidão não consegue acreditar que ele nomeou a garota da família como sua herdeira. Malice sempre pensou que seria Alma, mas concorda que ele não conseguiria suportar o fardo. O pai de Elma chama Elma de decepção e diz para ele ir embora. Uma noite pesada mancha a reputação da família. Por isso ele declara que Elma não é mais seu filho. Ele mais uma vez exige que Elma deixe a mansão para sempre, e toda a multidão sai do lado de Elma. Elma está sozinha, mas tem certeza de que seu pai não está falando sério. Ele tenta explicar que o Cavaleiro Pesado é na verdade uma classe muito forte e promete trazer honra à sua família. Seu pai apenas o silencia e diz para ele nunca mais aparecer aqui. Ele também avisa Elma para nunca mais usar o nome da família. Caso contrário, sua cabeça será arrancada. Elma não acredita e Malice não consegue esconder o quanto está gostando disso. O pai de Elma sai de um quarto e Elma não tem escolha a não ser ir embora também. Ele fala uma última vez com o criado da família e ainda não consegue acreditar que seu pai não o ouviu. O servo lhe dá algum dinheiro e pede desculpas por não poder ajudá-lo. Elma foi expulsa da mansão, mas a expressão em seu rosto deixa claro que ele está mais determinado do que nunca a provar que todos estão errados. Ao sair, vemos que Malice o observa com um sorriso no rosto. Um pouco mais tarde, veremos como a cidade está movimentada. Um cara chamado Lord Hill diz ao público que está planejando uma missão promocional em breve. Ele explica que tem alguma parceria com os examinadores, então deve ser moleza. Perto dali, uma garota chamada Lute diz que hoje é o dia. Ela promete fazer o seu melhor, mas um cara da festa dela apenas diz para ela não atrapalhar. Ele chama o comportamento dela de estranho e só deseja que ela pudesse pelo menos caçar normalmente. Perto dali, Elmer chega à pousada onde ficará hospedado. Ele chama seu pai de lixo por colocá-lo em tantos problemas. Ele perdeu sua casa, sua família e toda a sua vida. Porém, o que ele ainda possui é a classe dos Cavaleiros Pesados, que é a classe mais forte de todas. É uma aula quebrada, mas ninguém além dele sabe disso. Alma então pensa em como este mundo, sua história, seu ambiente e até mesmo o nome da cidade não são nada parecidos com o que eram no jogo. Existem muitas incógnitas, então ele terá que fazer algumas pesquisas. Porém, a primeira coisa que ele terá que fazer é testar sua classe e habilidades. Ele diz exibir estatísticas e sua tela de status aparece. Ele percebe que se as coisas mudaram e a classe dos Cavaleiros Pesados realmente não está dominada, então ele está ferrado. Ele examina tudo e fica aliviado ao ver que a classe dos Cavaleiros Pesados ainda está quebrada. É exatamente igual ao jogo e ainda é a melhor classe. Ele olha para as árvores de habilidades e explica o que são. As árvores de habilidades permitem que uma pessoa escolha quais tipos de habilidades deseja. Alma atualmente tem 5 pontos de habilidade restantes, que são os pontos de bônus iniciais ganhos ao adquirir uma classe. A partir daqui, ele ganhará mais um ponto de habilidade para cada nível que avançar. Ele diz que a forma como esses pontos são atribuídos determinará o destino de uma pessoa. Alma então explica que existem 2 tipos de habilidades. Existem habilidades fixas determinadas por classe e habilidades que são atribuídas aleatoriamente na criação do personagem. Dos que ele possui,
aquele chamado juramento da armadura pesada, é a única árvore de habilidades de classe fixa. Alma explica que as pessoas a chamam de a mais fraca das árvores de habilidades dos cavaleiros pesados. Na verdade, pode ser muito forte, mas é difícil de usar, e muitas de suas habilidades têm aplicações limitadas. Quanto à árvore de habilidades de reforço de defesa, Elma diz que é bastante útil. Não concede nenhuma habilidade, mas aumenta a defesa. Depois, há essa árvore de habilidades chamada Esgrima Iniciante, que também não é ruim. Quando estiver no máximo, ele pode evoluir para a árvore de habilidades avançadas do espadachim com itens especiais. Alma já sabe em qual deles ele quer colocar seus 5 pontos de habilidade, então ele seleciona o juramento da armadura pesada. Depois de atribuir seus 5 pontos, ele atinge o nível 2. Elma fica surpreso ao adquirir imediatamente essa habilidade chamada Reflexão de Muralha. Surpreendentemente, o juramento da armadura pesada atinge o nível 5, e sua defesa aumenta em 10. Elmo não poderia estar mais animado, e declara que este é um ótimo ponto de partida. Pouco tempo depois, encontramos Elmo na floresta e vemos que ele está todo preparado. Ele leva um momento para avaliar o que está ao seu redor e vemos suas estatísticas atuais. Ele caminha pela floresta até encontrar um monstro sapo chamado Arana. Ele exibe as estatísticas do monstro e vê que está no nível 2. A fera ataca nosso herói, então uma usa a reflexão da muralha para bloquear o ataque. Essa habilidade dele cria uma parede de energia no formato de uma muralha de castelo. Esta estrutura defensiva é tão poderosa que derrota o monstro sozinha. Elma está muito satisfeito com sua habilidade e os pontos de experiência que ele ganha na luta o elevam ao nível 2. Uma explicação de seu reflexo na muralha revela que é uma habilidade comum. A descrição explica que quando um ataque inimigo é negado por sua defesa, esta habilidade causa dano igual à defesa do usuário. Elma vai recolher os despojos de sua vitória e vê que o monstro deixou cair uma pedra mágica de nível 2. Não vale muito, mas Elma decide ficar com ele. Só então, Elma tem que ficar alerta ao ouvir alguém correndo e pedindo ajuda. Tem um cara correndo para salvar a vida, dizendo que está sendo perseguido. Ele implora pela ajuda de Elma e vemos que ele está sendo caçado por vários monstros. Elma calmamente diz a ele para deixá-lo cuidar disso, e o cara se pergunta se ele realmente conseguirá enfrentá-lo sozinho. Ele começa a pensar que Elma pode ser uma aventureira famosa, mas nosso herói diz que não. Ele explica que subiu de nível a 1 minuto pela primeira vez em toda a sua vida. O cara fica horrorizado ao ouvir isso, porque isso significa que Elma é ainda mais fraca que ele. Ele tem certeza de que Elma deve estar louca, porque não há como um novato como ele conseguir lidar com tantos monstros. Ele diz a Elma para tirar toda a armadura pesada, porque eles precisam correr para salvar suas vidas. Elma não o escuta, e ele apenas pensa no desafio que tem pela frente. Ele reconhece que sua habilidade de reflexão na muralha é imperfeita, a menos que você negue todo o dano com uma defesa muito superior ao ataque do seu oponente, ela não será ativada. Também é ineficaz contra inimigos superiores e desconhecidos. Os monstros começam a atacar, então o cara tenta mandar Elma correr. Elma não se move nem 1 centímetro e se prepara para usar sua habilidade. Apesar de todos os seus problemas, Elma sabe o quão poderoso pode ser. Os monstros se aproximam e ele ativa a reflexão da muralha. A parede é criada novamente e todos os Hana colidem nela. Um por um, são eliminados e Elma anuncia algo. Ele diz que já está familiarizado com os inimigos iniciais. Seu nível pode ser baixo, mas ele aumentou sua defesa com bônus e equipamentos da árvore de habilidades. Quando se trata de lutar contra Hana, Elma declara que pode vencer dezenas deles. Ele usa Rampart Reflection novamente e eviscera todos os monstros à vista. Os cadáveres de Hana estão por toda parte e o cara observa surpreso. Esse cara na frente dele derrotou tantos inimigos de uma vez e ele só pode se perguntar: quem é esse cara? Elma dá seu nome completo, mas ele se lembra do que seu pai lhe contou. Ele disse que nunca mais poderia usar o nome da família ou sua vida acabaria. Nosso herói retira o que disse e simplesmente se apresenta como Elma, o Cavaleiro Pesado. Depois de passar mais tempo caçando, Elma finalmente atinge o nível 8 e adquire um título chamado Inabalável.
Ele verifica sua tela de status e confirma que este sistema mundial funciona exatamente como no jogo do mundo mágico. O aventureiro que ele resgatou se apresenta como Ares, um iniciante que recentemente deixou sua remota vila. Ares explica que lhe disseram que não seria confiável a menos que alcançasse o nível 3 sozinho. Ele estava em pânico porque não conseguia encontrar ninguém disposto a festejar com ele. Então, Elma realmente salvou sua vida. Ares quer agradecer, mas Elma diz para não se preocupar com isso. Ele também se beneficiou disso porque esses monstros eram perfeitos para níveis de moagem. Elma pretende levar todas as pedras mágicas e Ares concorda sem reclamar. Ares então pede a Elma para formar um grupo com ele quando retornarem à cidade. Ele presume que Elma está lutando para encontrar trabalho e sabe que as aulas de defesa não são muito populares. Isso faz Elma pensar no quanto seu pai o tratou mal quando descobriu sobre sua aula. O Cavaleiro Pesado é visto como defeituoso neste mundo e seu pai lhe disse que ele é completamente inútil. Surpreendentemente, Ares diz que acha a Elma incrível e que eles formariam uma ótima equipe. Ares até promete ajudar a mudar a opinião de todos depois que eles virem o quão incrível Elma pode ser. Infelizmente, Elma recusa a oferta. Sauro se pergunta por que prefere continuar lutando sozinho. Ares aponta que Elma usa uma classe de escudo e ele nunca irá nivelar de forma eficiente sozinho. Ele implora a Elma que não seja teimosa, mas Elma fica muito séria. Ares é pego de surpresa e Elma apenas pede desculpas. No fundo, Elma sabe que Ares está certo, porque as classes defensivas normalmente protegem os aliados e atraem ataques inimigos. No entanto, trazer membros do grupo significa que Elma teria que compartilhar toda a experiência adquirida. Mais longe, Elma quer subir de nível, o que é péssimo. Elma deseja ganhar níveis, itens, habilidades e títulos o mais rápido possível. Ele também duvida que alguém acreditaria em seu conhecimento sobre o potencial oculto do Cavaleiro Pesado. Mais importante ainda, Elma não tem tempo a perder porque ainda há muito que precisa realizar. Coisas como atingir todo o seu potencial e se vingar do pai. Com o passar do dia, Aras continua tentando convencer Elma, dizendo que está fazendo isso por causa dela. Ele ressalta que Elma é incrível, mas ele só consegue chegar até certo ponto usando seu método atual. Ele não pode continuar cultivando Hana para sempre, então ele diz que eles deveriam almejar algo mais alto juntos. Jess e Elma sentem que há algo perigoso escondido nas árvores ao seu redor. As tensões aumentam rapidamente e Ares começa a entrar em pânico, enquanto tenta descobrir o que está por vir. De repente, um enorme monstro-aranha cai de cima. Ares fica horrorizado porque esta criatura não deveria estar perto de uma área de caça para iniciantes. Ares escapa por pouco de um ataque e Alma verifica as estatísticas do monstro. Ele descobre que esta fera é do tipo Arand de nível 16. Isso significa que a aranha gigante tem o dobro do nível de Alma. Alma percebe que usa uma habilidade chamada Rastejante Assustador para esconder sua presença. O tipo Irande também possui veneno lento e um ataque perigoso chamado Garra Flamejante. Infelizmente, o reflexo da muralha de Elma é quase inútil quando ele luta contra inimigos de níveis muito mais altos. Sua defesa deve ser 2 vezes maior que o ataque, ou esta habilidade não será ativada. Alma determina que seu ataque de Garra Flamejante dará um tiro nele se acertar. Ares percebe que provavelmente atraiu a aranha para eles, e se culpa. Ele fica apavorado, mas ainda se oferece para distrair a fera enquanto Alma foge. Elma dá uma olhada em Ares e é bastante óbvio o quanto ele está assustado. Nosso herói se recusa a fugir, e calmamente diz a Ares que ele mesmo cuidará do monstro. Ares acha que Elma perdeu a cabeça, porque os iniciantes não podem derrotar um tipo Nirande. Ele sabe que Elma é muito forte, mas vencer essa coisa é fisicamente impossível. Elma percebe que esta batalha será perigosa, mas declara que não é totalmente invencível. Elma abre sua tela de status e vê os 7 pontos de habilidade que ganhou anteriormente. Ele coloca cada ponto no juramento da armadura pesada e desbloqueia uma nova habilidade. A nova habilidade é chamada de Desarmar e diminui o ataque do oponente sempre que Elma acerta. Elma explica que a redução é de exatamente 20%, e dura 1 minuto. Ele declara que é a habilidade que ele precisava, porque enfraquecer o tipo Arand pode ativar a reflexão da muralha. Alma desafia a fera e diz que enfrentará esse macaco-aranha.
Essa luta é de alto risco e alta recompensa, e Alma diz que nada o entusiasma mais do que uma luta como essa. O Aran ataca nosso herói, mas Elma evita seus braços poderosos e permanece calma. Elma já conhece seus padrões de ataque e alcance do jogo, então ele garantiu que não pode acertá-lo facilmente. O monstro ataca repetidamente, mas Alma continua se esquivando enquanto espera pela oportunidade certa. Só então, Aranda abusa do raio venenoso e Ares fica preocupado com nosso herói. Alma nem pisca ao declarar que comerá esse ataque de propósito. O veneno o atinge, mas nosso herói tem um plano. Ele suporta o veneno, então corre para frente e ataca a fera enquanto usa o desarmamento. Seu ataque quase não causa dano, mas Elmo tem certeza de que o debuff de ataque foi aplicado. A aranha furiosa segue imediatamente uma garra flamejante e esmaga a Alma com um ataque massivo e ardente. Aras fica horrorizado ao pensar que Alma foi morta, mas nosso herói emerge da poeira. Ele diz à aranha que esse ataque não funcionará. Alma explica que o raio venenoso custa 7 pontos de magia, enquanto a garra flamejante custa 5. Como ele sabe o custo exato, Alma pode rastrear quanta magia ainda resta na fera. Não é muito. Então Alma sabe o que deve fazer. Alma avança e desarma um segundo antes que o Irandip possa detê-lo. Isso reduz o ataque da aranha em mais 20%, para uma redução total de 40%. Alma também revela algo sobre o título que acabou de receber, chamado de Inabalável. Aumenta sua defesa em 10% enquanto ele mantém sua posição. Com seus 2 efeitos de desarmamento e seu título ativo, Alma finalmente tem defesa suficiente para seu plano funcionar. Ele explica que diferenças de níveis e habilidades sempre podem ser superadas com o conhecimento certo. A fera continua perseguindo-o, mas nosso herói declara que a vitória já é dele. O tipo Irão ataca mais uma vez, mas Elma mantém-se firme. Seu ataque enfraquecido não consegue danificá-lo, então as condições para a reflexão da muralha são finalmente atendidas. Alma ativa a reflexão da muralha e uma enorme parede irrompe diretamente na frente do Arandite. A criatura é lançada para trás e não consegue mais se mover. Alma declara que a luta acabou e ele acaba com a vida da aranha. Ares observa surpreso, porque Elma derrotou um monstro que deveria ser impossível para ele. A vitória deles eleva Elma do nível 8 para o nível 12, e o recompensa com 4 pontos de habilidade. Elma tenta adicioná-los ao juramento da armadura pesada, mas o sistema o impede. Diz que pontos adicionais não podem ser adicionados à árvore de habilidades neste momento. Alma reconhece esta mensagem e percebe que existe outra característica do mundo mágico neste mundo. Sua árvore de habilidades ainda atinge o nível 15, e Elma adquire uma nova habilidade chamada Aparar. Elma está animada, porque isso significa que ele finalmente possui todas as suas habilidades básicas. Aras não consegue acreditar no que acabou de ver, e se pergunta quem realmente é Elma. Ele admite que Elma provavelmente consegue lutar sozinha, e diz que não se preocupou à toa. Ele determina que Elma ficará bem sem ele, mas percebe que Elma está na verdade envenenada. Ares se oferece para acompanhá-lo de volta à cidade, e Elma aceita sua ajuda enquanto lhe agradece. Depois que Elma se cura, as duas se despedem. Ares agradece ao nosso herói, e espera que eles possam continuar amigos sempre que se encontrarem novamente. Mais tarde, Elma vai para a Guilda dos Aventureiros para se registrar oficialmente como aventureiro. Ele diz à recepcionista que seu nome é Elma e que ele é um cavaleiro pesado de nível 12. Vários aventureiros próximos riem imediatamente porque acreditam que cavaleiros pesados são completamente inúteis. A recepcionista cuida de sua inscrição e é quase oficialmente aprovada como um aventureiro de nível baixo. Elma nos explica que existem 7 classificações de aventureiro, sendo a classificação Ence a mais alta. Um grupo deve conter pelo menos um aventureiro de nível e antes de poder entrar em qualquer masmorra. Alma também descobriu que a classificação do aventureiro limita quantos pontos de habilidade ele pode adicionar ao juramento da armadura pesada. É por isso que o sistema o parou mais cedo. Então Alma precisa alcançar a classificação o mais rápido possível. Nosso herói então pergunta sobre como encontrar um grupo, mas a recepcionista diz que os usuários do escudo raramente são procurados. Ela avisa que pode demorar um pouco, mas Alma decide pensar no assunto mais tarde. Os aventureiros próximos continuam a insultá-lo porque ninguém quer festejar com um cavaleiro pesado de baixo nível.
Alma os ignora e tira a bolsa mágica que trouxe da mansão de sua família. Alma pensa em como a sacola pode armazenar uma grande quantidade de itens e fica feliz por tê-la levado. Ele quer trocar as pedras mágicas que ganhou na luta, então joga uma pilha no balcão. Todos em toda a guilda ficam surpresos ao ver essas pedras, e a recepcionista pergunta a Elma se ele realmente coletou todas elas sozinho. Elma confirma que ele cultivou cada pedra sozinho e diz a ela para incluir isso em seu relatório. Os outros aventureiros o acusam de trapacear porque não conseguem acreditar que um cavaleiro pesado pudesse conseguir isso. Elma não liga porque terminou a inscrição e agora tem dinheiro para despesas de subsistência. Com esses problemas resolvidos, Alma começa a pensar na parte que excita seus instintos de jogador do mundo mágico. Ele se pergunta ansiosamente se há alguma missão de promoção que ele possa realizar imediatamente. A recepcionista fica surpresa com a pergunta, mas confirma que tecnicamente há um disponível. Um pouco mais tarde, vemos que Elma se juntou à missão de ataque que acontece dentro de um cemitério escuro. O grupo inclui vários aventureiros experientes junto com muitos iniciantes nervosos que parecem completamente apavorados. Um grande veterano chamado Gotan se aproxima depois de ouvir que um palhaço se juntou à sua missão de ataque. Ele olha direto para Elma e presume que ele seja o palhaço. Gotan diz que há muitos iniciantes que subestimam guildas e monstros antes de serem mortos. Ele se recusa a acreditar que Elma derrotou um tipo Arand enquanto ele estava apenas no nível 12. Gotan chama Elma de mentirosa e diz que aventuras nunca poderiam ser tão fáceis. Ele então promete dar uma lição a Elma enquanto todos assistem. Alma olha para o enorme aventureiro parado perto dele e percebe que essa situação é realmente uma droga. Alma realmente odeia essa situação, mas sabe que as missões de ataque são uma rara chance de promoção. Alma não pode se dar ao luxo de perder isso, então ele tem que agir com inteligência. Em vez de começar uma briga, ele calmamente diz a Gotan que está ansioso para trabalhar com ele. Gotan diz que não gosta dessa resposta, mas aceita mesmo assim. Ele liga para um cara chamado Teal e diz que é hora de começar. Teal usa uma habilidade chamada Busca e Elma sabe disso muito bem. Ele explica que a habilidade de busca detecta todas as criaturas em uma determinada área. Elma observa que é uma habilidade bastante rara em níveis baixos e leva algum tempo para ser usada. Eventualmente, Teal revela que há uma horda de cerca de 30 monstros inimigos. Gotan o elogia pelo bom trabalho, e Teal não pode deixar de se gabar de sua habilidade excepcional. Ele também diz que espera que Gotan lhe conceda essa promoção para o rank I. Teal então se vira para Elma e diz que seu comportamento bizarro na guilda gerou alguns rumores. Elma olha para o equipamento de Teal e determina que esse cara deve ser um mago vermelho. Os magos vermelhos têm altas habilidades físicas e podem aprender feitiços de ataque junto com feitiços de cura. Além disso, eles também podem aprender uma ampla gama de feitiços de suporte. Teal então diz que ficaria impressionado se os rumores sobre Elma fossem realmente verdadeiros. Ele pede desculpas zombeteiramente por Elma ter ficado presa na classe defeituosa. Elma agradece sua preocupação, mas deixa bem claro que gosta da aula. Teal tenta encará-lo assim como Gotan fez, mas Elma nem sequer recua. Teal diz a esse cara durão para não segurá-los e ele vai embora. Elma pensa em como o Mago Vermelho é na verdade uma das classes mais desafiadoras. À primeira vista, eles parecem capazes de fazer qualquer coisa e no jogo eram conhecidos como o típico pau para toda obra. Porém, este mundo não é o jogo, e as pessoas naturalmente preferem classes que são fáceis de usar. Então, não há muitos magos vermelhos. Um tempo depois, Gotan reúne todos para que possam rever a situação. Esta horda de mortos-vivos que eles enfrentarão é liderada por um monstro chamado Ghoulhead. Todos ficam chocados porque sabem que é um monstro forte. Gotan é um aventureiro de nível D, então ele declara que cuidará do chefe sozinho. Ele diz a todos que eles terão que manter distância enquanto cuidam de todos os fracos. Um dos aventureiros se pergunta se irá protegê-los e a resposta de Gotan é preocupante. Ele anuncia que não protegerá ninguém que se envolver nessa luta. Os aventureiros não acreditam no que estão ouvindo porque contavam com ele. Eles pensaram que teriam apenas que ficar ao lado de Gotan, mas ele estará totalmente focado no chefe. Enquanto isso, Alma pensa em como a cabeça do Gol está por volta do nível 30. Ela não possui nenhuma habilidade de ataque, mas uma de suas habilidades
É uma verdadeira dor. É chamado de sopro de Hades, e essa habilidade transforma cadáveres em criaturas de baixo nível. Felizmente, eles têm Gotan, que é um aventureiro de nível D, que está em torno do nível 40. Se tudo correr bem, Alma tem certeza de que eles vencerão. Infelizmente, Alma olha em volta e vê que há sérios problemas com sua equipe. Os novatos são todos covardes que já estão convencidos de que vão morrer. Depois, há a arrogância de caras como Tio, que desprezam todo mundo. Os novatos esperavam que este ataque fosse fácil, mas seu líder descuidado cuidará de sua equipe. Alma calcula que as chances de todos sobreviverem são de apenas 80%. Essas são probabilidades decentes para um jogo, mas este mundo é uma história totalmente diferente. A morte aqui é mais do que apenas um revés. Então Alma decide falar. Ele diz a Gotan que acha que deveria dar instruções mais específicas a todos. Todos ficam atordoados e Gotan se pergunta: o que isso significa? Alma ressalta que o relatório sobre a horda de mortos-vivos pode não ser totalmente preciso. Será tarde demais se não estiverem preparados e apenas esperarem que o pior aconteça. Gotan está obviamente irritado e os outros não conseguem acreditar que Elma está fazendo sugestões para ele. Gotan se pergunta com raiva se Elma acha que ele pode mandar nele. A raiva de Gotan continua crescendo até que Elma seja colocada em seu lugar. Elma diz que ele não está tentando mandar nele e explica que está apenas ansioso. Ele se humilha dizendo que está nervoso porque é um aventureiro inexperiente e de baixo nível. Ele diz que está ansioso com essa luta e ressalta que os demais sentem o mesmo. Ele sabe que um veterano como Gotan pode ver tudo isso como sempre. No entanto, o resto deles realmente apreciaria mais instruções antes da batalha. Gotan declara que não é babá, mas surpreendentemente concorda em fazê-lo. Infelizmente, Tio se intromete porque não gosta de como Alma fala por todos. Ele declara que apenas aqueles com classes defeituosas têm medo de alguns mortos-vivos fracos. Tial então zomba de Elma por chorar com Gotan pouco antes da batalha. Os outros aventureiros admitem calmamente que também estão com medo, mas permanecem em silêncio. Tio arruína os esforços de nosso herói ao anunciar que eles não precisam de nenhuma instrução para lidar com esses monstros. Ele diz que os covardes podem ficar fora do caminho correndo para a retaguarda. Só então todos devem ficar em guarda quando a horda de mortos-vivos finalmente chegou. Eles aparecem em todas as direções, e Tio mostra o quanto ele realmente é covarde. Ele treme de medo, mas nosso herói se prepara para a batalha. O sinal verde torna sua presença conhecida com um rugido alto, e Tio cai no chão. Gotan não perde tempo enquanto ordena que Tio e Paul abram caminho para que ele possa chegar ao chefe. Eles correm para a batalha e Elma analisa o líder inimigo por um momento. Sua nuvem não parece ser nada de especial, então ele determina que Gold Town e os outros devem ficar bem. Alma então diz aos aventureiros restantes que é hora de cuidar dos seguidores do cabeçudo. Eles ficam horrorizados porque não querem atacar um exército inteiro de monstros. Eles sabem que essas coisas são apenas criaturas, mas ressaltam que não terão chance se forem cercados. Dizem que só vieram aqui porque pensaram que Gotan iria nocautear os monstros por eles. Em vez disso, ele está focado apenas no chefe, então eles não sabem o que fazer. Elma agora percebe porque todos esses caras estão tão desmotivados para lutar. É bastante claro que nenhum deles jamais teve que enfrentar uma horda de monstros antes. Para piorar as coisas, eles estão enfrentando mortos-vivos de aparência assustadora e não receberam instruções adequadas. Elma entende porque todos estão hesitantes, então ele decide assumir o controle sozinho. Ele instrui todos a formarem equipes de 3 para que possam cuidar uns dos outros. Se eles conseguirem fazer isso, os Whites não serão capazes de vencê-los. Os aventureiros concordam em fazer isso, mas se perguntam o que Elmo fará. Elmo revela que estará na linha de frente atraindo os mortos-vivos para si. Isso dará algum tempo para os outros, para que possam se recompor. Os outros apontam que é muito imprudente ele fazer isso sozinho. Cavaleiros pesados são muito lentos e ele não será capaz de curar rápido o suficiente. Jastana White tenta atacar o aventureiro, mas Elma instantaneamente o desvia com sua habilidade de aparar. Esta habilidade usa uma espada ou escudo para desviar ataques inimigos e criar aberturas. Elma desvia vários outros ataques com eles, e os aventureiros assistem surpresos. Elma então usa o desarmamento enquanto ataca toda a horda
antes de exterminar um grupo inteiro de criaturas com reflexão na muralha. Os aventureiros ficam surpresos porque Elma eliminou todos aqueles monstros em um piscar de olhos. Elma diz a eles para não se preocuparem porque atrair hordas de inimigos é um trabalho pesado para um cavaleiro. Ele diz que se algo inesperado acontecer, ele quer que contem imediatamente aos outros. Elma anuncia que também irá ajudá-los e o grupo fica incrédulo. A batalha continua e Elma assola a maioria dos Whites sozinho. Os aventureiros não conseguem acreditar no que estão vendo porque Elma deveria ser apenas uma cavaleira pesada. Derrotar tantos monstros eleva Elma ao nível 16 e ele ganha outro ponto de habilidade. Elma está muito satisfeita porque Perry está trabalhando ainda melhor do que esperava. Lutar contra tantos inimigos neste nível também é muito eficiente para o grind. Ele verifica suas estatísticas e fica encantado ao ver que tudo está subindo de forma constante. Os aventureiros apontam que Elma disse que iria apenas atrair os monstros. Em vez disso, ele está praticamente derrubando todos eles sem qualquer ajuda. Eles começam a se perguntar se deveriam ficar atrás dele por segurança. Alma é muito confiável, mas agora ele os assusta ainda mais do que as criaturas. Depois de muito tempo, vemos que os aventureiros estão exaustos de toda a luta. Alma fica diante de uma pilha de monstros e anuncia que eles cuidaram da maior parte da horda. Um dos aventureiros se pergunta se deveriam ajudar Gotan agora. Alma explica que a cabeça do carniçal é um nível muito mais alto do que todos eles. Sendo esse o caso, eles deveriam deixar Gotan cuidar disso sozinho. Enquanto isso, Gotan trava uma batalha feroz contra uma fera gigante. Ele bate algumas vezes, mas a fera apenas rosna para ele. Gotan fica frustrado porque o monstro teimoso ainda não desiste. Ele tem que afastar algumas criaturas, então ordena que Teal e Paul atraiam mais criaturas para si. Infelizmente, os dois caras estão com muito medo de se moverem. Gotan os chama de covardes e declara que eles não conseguirão essa promoção se não fizerem alguma coisa. Eles já sabem disso, mas se recusam a se aproximar do Gol. Eles não querem ser pegos na luta, então só podem ajudar à distância. Só então o goleiro ataca Gotan. Ele prepara um contra-ataque. Ele atinge o Ghoul-Head com um ataque poderoso chamado Rock Shatterer. A fera está realmente ferida agora, e todos estão impressionados com Gotan. Alma verifica as estatísticas da fera e pensa em como eles guardam isso. Gotan poderia eliminar o HP restante da cabeça do Ghoul com apenas mais um golpe. O único problema é que agora um monte de criaturas está no caminho. Os aventureiros se perguntam se deveriam atacar as criaturas, mas Alma lhes diz para esperar. Só então a cabeça do Ghoul choca a todos quando começa a devorar todas as criaturas próximas. Come um após o outro, consumindo pelo menos 10 deles. Os aventureiros ficam horrorizados ao observar a recuperação da saúde do monstro. Elma explica que essa coisa tem uma habilidade chamada Consumir Cadáveres. Esta habilidade permite recuperar HP comendo cadáveres e mortos-vivos. Os heróis são pegos de surpresa porque normalmente há apenas uma chance muito baixa de cabeças de carniçais terem essa habilidade. Algo mais o está incomodando e Elma não consegue deixar de pensar nisso. A habilidade Consumir Cadáveres não deveria exigir que a fera coma tantos mortos-vivos apenas para curar uma vez. O monstro continua festejando, e Elma começa a perceber o que realmente está acontecendo. A verdadeira razão pela qual está comendo tanto é óbvia para ele e a fera solta um rugido. Infelizmente, o desavisado Gotan está feliz porque todas essas criaturas irritantes finalmente desapareceram. Ele corre para lutar contra o chefe novamente, mas Elma diz desesperadamente para ele parar. Gotan ignora o aviso e declara que resolverá isso rapidamente. Ele tenta dar o golpe final, mas algo horrível acontece. Ele é forçado a parar quando a fera começa a liberar uma tonelada de energia. Ele grita como um monstro absoluto, e os outros não sabem o que está acontecendo. Até o nosso herói fica chocado quando começa a se transformar. A cabeça do Ghoul evolui para uma criatura muito mais aterrorizante chamada Mad Hatter. Ele sobe de nível do nível 33 ao nível 40, bem na frente dos olhos de todos. É claramente muito mais perigoso agora, e todos assistem aterrorizados. Enquanto todos olham para a fera em completo estado de choque, Alma explica algo chamado Evolução da Existência. É um evento raro que ocorre quando certas condições são atendidas.
Refere-se principalmente a monstros que despertam tarde em habilidades e se transformam em outra espécie para escapar de situações complicadas. Mesmo no jogo do mundo mágico, as condições exatas para a evolução da existência nunca foram claras. Jasta e Elma percebem que a fera está se preparando para fazer algo e manda Gotham ir embora. É tarde demais, pois ele desencadeia um ataque e atordoa Gotham. Elma ordena que Tio e Paul distraiam o monstro, mas eles ficam apavorados. Tio tem certeza de que a fera acabará com sua vida se tentar atacá-la com magia. Elma é rápida em lembrá-lo de que todos perderão a vida se Gotham for derrubado. Infelizmente, eles não agem rápido o suficiente e a fera ataca Gotham. Gotham está completamente indefeso e sofre grandes danos enquanto os outros só podem assistir. Gotham está paralisado e a fera avança para terminar o trabalho. Os outros aventureiros não suportam assistir, mas nosso herói intervém para resgatar Gotham. O ataque do monstro é incrivelmente poderoso, então empurra a Alma para trás. Alma diz aos outros que atrairá o monstro até ele para que possam chegar até Gotham. Sua única chance de vencer esta luta é lançar cura e cura de paralisia em seu líder. Tio só tem cura porque usou todos os seus pontos de habilidade para aumentar seu ataque. Ele não pode fazer nada contra a paralisia. Então Elma se pergunta por que Tio fez uma construção tão terrível. Eles ainda precisam pelo menos curar Gotham. Então Elma diz a eles para levá-lo para um local seguro. Os covardes finalmente ouvem e correm para pegar Gotham. Enquanto isso, Alma pensa em como as pessoas se recuperam do veneno de um louco depois de 3 minutos em média. Ele só precisa sobreviver o tempo suficiente para que TL cure Gotham para que ele possa voltar à luta. Nosso herói não pode deixar de notar que a realidade é realmente diferente do jogo. Alma não recua nem por um momento ao declarar que lutará contra Mad Hatter até que Gotham retorne. Os outros aventureiros pensam que Alma é louca, porque aventureiros comuns não podem lutar contra uma fera como esta. Alguns deles até começam a fugir porque sabem que serão os próximos depois que a fera eliminar Alma. Alma não se importa que eles estejam indo embora, porque provavelmente não durariam mais do que 10 segundos nessa luta. Além disso, ele não pode se dar ao luxo de defender aventureiros de baixo escalão enquanto luta contra esta fera. Ele começa a gritar loucamente, mas Elma não se move nem um centímetro. Ele apenas pensa na enorme diferença de nível entre ele e o monstro. Ele está no nível 16, enquanto Mad Hatter está no nível 40. Um único erro significará o fim de sua vida, então ele deve ter cuidado. Só então o Mad Hatter liga mais uma vez, e nosso herói mal consegue se esquivar do ataque. Surpreendentemente, Alma corre na outra direção e a fera o persegue. Eventualmente, ele perde o controle do nosso herói. Então Alma tenta confundi-lo. Ele faz com que ele olhe em uma direção jogando uma pedra nele e então se move para um ataque. Infelizmente, a fera o evita, e quase acaba vendo que agora foi ele quem perdeu o contato com seu oponente. A fera consegue desferir um ataque surpresa e faz nosso herói voar. Alma reitera que a diferença de nível é muito grande e diz que a situação é péssima. Ele nunca pensou que enfrentaria um oponente tão poderoso estando tão despreparado. No entanto, ele determina que este é um teste realmente bom para suas habilidades. Ele declara que não seria homem se essa luta não fizesse seu sangue bombear. Ele ataca mais uma vez e os outros aventureiros não conseguem entender o que está acontecendo. O Cavaleiro Pesado está de alguma forma se segurando contra o monstro que derrubou Gotham. Um cara está realmente impressionado e se pergunta se Alma conseguirá vencer. O outro aventureiro diz para ele não ser estúpido, porque Alma está perdendo lentamente. É um milagre que ele ainda esteja vivo e provavelmente não durará muito mais tempo. Alma continua evitando ataques, mas percebe algo. Se ele continuar deixando o maluco atacar, eventualmente ele acertará um golpe. Ele sabe que precisará contra-atacar se quiser manter a fera sob controle. Alma abre sua tela de status e coloca alguns pontos em esgrima iniciante. Atinge o nível 5 e ele adquire a habilidade vital de fatia. Isso permitirá que Alma dê um golpe forte com sua lâmina a uma distância 0. Além disso, é muito eficaz contra alvos com alta defesa. A batalha continua, e Alma usa a parar para evitar ser atingido. Ele fecha a lacuna com uma velocidade incrível e usa um slice vital pela primeira vez.
Todos ficam surpresos quando ele conseguiu causar algum dano. Claro, não é suficiente, pois a fera nem percebeu. Alma pensa em como o Slice Vital sacrifica o alcance da lâmina do usuário. Por causa disso, todos os outros aventureiros consideraram essa habilidade defeituosa. No entanto, sua eficácia em causar dano funciona muito bem para cavaleiros pesados de baixo ataque e alta defesa. Mesmo assim, nosso herói sabe que isso não será suficiente para derrotar a fera. Ele deve continuar se esquivando enquanto a criatura ataca sem qualquer controle. Só então Alma diz que a verdadeira luta começa agora, mas ele revela que seu trabalho está feito. A fera fica confusa, mas o que Alma quis dizer fica claro quando Gotan volta à luta. Ele cai sobre a fera e usa seu ataque dividido do matador de dragões. O monstro grita em agonia enquanto o ataque causa uma quantidade absurda de danos e sua vida chega ao fim. Todos comemoram, e Elma ganha experiência suficiente para subir de nível do nível 16 ao 23. Gotan fica realmente impressionado com ele, pois não consegue acreditar que um mero aventureiro franco sobreviveu contra um monstro que quase o derrotou. Elma admite que ele estava quase no limite, então agradece a Gotan por ter aparecido naquele momento. Todos prendem a respiração, pois não têm ideia de como Gotan irá responder. Para a surpresa absoluta de todos, Goten pede desculpas ao nosso herói. Ele admite que sua liderança foi inadequada e diz que foi descuidado. Ele disse que Elmo estava certo sobre tudo, então é ele quem merece uma recompensa por derrotar a fera. Todo mundo está sem palavras porque a recompensa é a pedra mágica de nível 40, e é realmente valiosa. Alma pensa em como ele poderia realmente usar esse dinheiro, porque está falido agora. Ele ainda se pergunta se está tudo bem, e Gotan diz que está. Só então, eles notaram que o raro monstro de nível 40 também deixou cair um item. Gotan está obviamente apaixonado pelo escudo impressionante, então Elmo se pergunta se ele o quer. Gotan diz que isso seria ridículo porque ele nunca volta atrás em sua palavra. É claro que ele gosta quando pergunta se pode verificar a descrição do item. Todos se divertem com isso, e Elma permite que ele olhe. Nosso herói pega seu novo escudo e sua tela de status revela que ele se chama Raiva do Demônio. Acrescenta 25 pontos à defesa do usuário e seu preço de mercado é de 3 milhões de ouro. Além disso, após bloquear um ataque, o próximo ataque do usuário recebe 8 pontos de bônus. Os aventureiros estão todos surpresos porque 3 milhões de ouro é uma quantia absurda de dinheiro. Alma então pensa em como o reflexo da muralha só é ativado quando sua armadura é atingida. No entanto, com essas estatísticas, ele poderia interromper ataques em torno do seu nível apenas com o escudo. Ele vai mantê-lo porque se vendesse algo tão valioso, atrairia muita atenção indesejada. Depois, Alma se pergunta o que acontecerá em termos de sua promoção. Gotan diz a ele para não se preocupar, porque ele vai dizer à guilda que seria uma perda se não o promovessem. Todos ficam chocados porque Gotan realmente protege Alma. Gotan diz que fará com que eles promovam Elma o mais rápido possível. Ele revela que a guilda disse a ele para garantir que Elma não trapaceasse. No entanto, ele percebeu que o aviso deles era equivocado. Ele declara que se alguém se opuser à promoção de Elma, ele irá nocauteá-lo. Ele ri como um maníaco, e Tia o interrompe para perguntar sobre sua promoção. Ele ressalta que foi seu calcanhar que trouxe Gotan de volta à luta, mas Gotan o silencia. Ele ressalta que Tia perdeu a coragem na frente da fera, então ele não pode aprovar sua promoção. Ele encontraria desafios muito maiores nas masmorras e obviamente não está pronto. Gotan diz a ele para treinar com algumas missões que ele realmente possa realizar, então Tio vai embora. No dia seguinte, vemos que a cidade está mais animada do que nunca. Nosso herói vai para a guilda com Gotan, e a recepcionista recebe a recompensa por completar o ataque. Primeiro, ela dá a Gotan uma pequena sacola com 130 mil moedas de ouro, e todos na guilda observam de perto. Ela então dá a Elma uma sacola muito maior com 200 mil ouro pelas 10 pedras mágicas brancas que ele trouxe. Todos ficam maravilhados, mas ficam realmente chocados quando ela diz que tem mais. A próxima recompensa de Elma será pela pedra mágica que ele recebeu do Mad Hatter. Este é o maior saco até agora, e contém 600 mil. Gotan solta uma gargalhada, porque Alma realmente ganhou mais do que ele desta vez.
Todos na guilda começam a sussurrar sobre Alma porque ele deveria ser apenas um cavaleiro pesado inútil. Até a recepcionista tem que perguntar a Goten se Elma realmente derrotou a variante da cabeça do carniçal. Ao mesmo tempo, os outros aventureiros lembram que Elma era o mesmo cara que levantou as sobrancelhas quando trouxe pedras mágicas de alto nível outro dia. Todos ainda acham que as classes defensivas são defeituosas, então presumem que Elma deve estar usando algum tipo de truque. Todo mundo está ficando muito impaciente e exige que Goten diga alguma coisa. Todos eles querem saber como uma classe defensiva como o Cavaleiro Pesado poderia eliminar tantos monstros. Eventualmente, Goten perde a paciência e começa a gritar com todos. Ele declara que se duvidam de Alma, também o estão insultando por aprovar sua promoção. Todos ficam em silêncio, e podemos ver que Alma está grata. Lá fora, Alma agradece a Goten por tudo e eles se separam. Tudo está indo muito bem, enquanto Alma pensa em como acabou de ser promovido ao posto E. Ele caminha pela cidade e se pergunta o que deveria fazer agora. Ele está no ranking agora, então pode entrar em masmorras e cultivar ouro. No entanto, a estratégia de reflexão da muralha que requer uma defesa esmagadora só funciona contra inimigos iniciais. Com sua habilidade atual configurada, ele ficará preso nos níveis de moagem por um tempo. Ele determina que deve procurar um determinado item. É chamado de livro de habilidades da presa da insanidade latente. Ele explica que os livros de habilidades são itens necessários para desbloquear árvores de habilidades. Eles são incrivelmente raros, então ele não encontrará um imediatamente, mas procurar um é grátis. Se ele puder combinar o juramento da armadura pesada e a presa da insanidade latente, então ele estará pronto. Essas duas árvores de habilidades trabalham juntas para completar o Cavaleiro Pesado. Alma explica que o Cavaleiro Pesado completo não é mais um especialista em defesa. Mesmo chamá-lo de especialista ofensivo também não seria certo. A única coisa que cabe é chamá-la de arma humana. Ele declara que a presa da insanidade latente é essencial para desbloquear o potencial do Cavaleiro Pesado. Enquanto Elmo caminha pela cidade, pensa em como o livro de habilidades Presa da Insanidade Fumegante é um item-chave para um Cavaleiro Pesado. Seria ótimo se ele conseguisse encontrar um nesta cidade. Então, ele vai até uma loja próxima. Ele quer comprar 3 poções de cura, mas fica surpreso ao saber que isso lhe custará 72.000 ouro. Isso é muito mais do que no jogo, mas não há nada que ele possa fazer. Ele paga e pergunta à balconista se ela sabe onde ele pode comprar livros de habilidades. O balconista solta um suspiro e Alma explica que não encontrou nenhum livro de habilidades em nenhuma das lojas. Ele pensa em como, no jogo, um cavaleiro pesado fica preso no modo tutorial até encontrar o livro de habilidades de insanidade latente. Alma não pode simplesmente esperar, e precisa encontrar um imediatamente. A balconista se pergunta como ele pode ser tão ignorante, e ela presume que ele é um aventureiro do primeiro ano que acabou de entrar na aula. Ela explica que é proibido comprar e vender livros de habilidades. As pessoas podem usar os livros de habilidades que adquirirem, mas caso contrário, a Guilda dos Aventureiros os entregará aos nobres e à igreja. Alma está atordoada porque este é o seu pior pesadelo. Livros de habilidades são um trabalho extremamente raro e ele nunca seria capaz de encontrar um sozinho. Além disso, você não pode nem esperar encontrar um livro de habilidades que realmente deseja. Alma tinha a sensação de que os nobres são mais poderosos aqui do que no jogo, e isso confirma isso. Para piorar ainda mais as coisas, seu pai provavelmente possui todos os livros de habilidades coletados nesta cidade. A atendente percebe que isso o está incomodando, então ela diz que vai ajudar. Ela não deveria contar a ele o que está prestes a dizer, mas decidiu abrir uma exceção. Ela desenha um mapa e diz ao nosso herói para ir até lá. Alma só pode se perguntar o que é, então ela explica que há uma loja lá que vende produtos descartados. Alma lembra que catadores são pessoas que saqueiam corpos de aventureiros já falecidos. Alma diz que pensou que esses itens deveriam ser relatados à Guilda dos Aventureiros. A garota revela que os catadores e a guilda têm um acordo tácito. A guilda conhece essas lojas subterrâneas e simplesmente as deixa em paz. Isso ocorre porque é amplamente conhecido que alguns aventureiros podem sobreviver sem catar lixo. Além disso, se todos seguissem as regras, a maioria dos itens simplesmente acabaria nas mãos dos nobres, em vez das famílias dos aventureiros falecidos.
Ela explica que os nobres compram livros de habilidades baratos e os acumulam em vez de usá-los. Isso obviamente a incomoda, pois ela diz que os nobres não sabem o quão difícil é ser um aventureiro. Elma não consegue acreditar o quão ingênuo ele foi, porque se não recuperasse a memória, provavelmente ainda seria um nobre. Ele pensa em como preferiria acabar com a própria vida do que contar a alguém que é filho de um nobre. Elma então segue o mapa para encontrar a loja misteriosa. Lá dentro, ele se depara com uma fumaça espessa e se pergunta se este lugar terá algum livro de habilidades. Ao olhar ao redor, ele fica encantado ao encontrar 5 deles. O estranho lojista diz a Alma que este salão de grimórios quebrados não é para novatos como ele. Alma é rápida em dizer que tem ouro e que gostaria de dar uma olhada nos livros de habilidades dela. Ela lhe dá permissão, porque suas impressões digitais imundas não as tornarão menos valiosas. Alma dá uma olhada e fica chocado ao descobrir que o livro de habilidades de tiro com arco para iniciantes está sendo vendido por 2 milhões de ouro. Isso é uma loucura, porque são 500 mil ouro mais caros do que no jogo. Ele lembra que no jogo o preço de mercado era baseado nas negociações entre os jogadores. Ele determina que esse preço provavelmente também se baseia nos preços comerciais reais. Alma percebe que o preço dos livros de habilidades está inflacionado porque os nobres os estão acumulando. Nosso herói fica ainda mais chocado quando a velha senhora diz que por aquele livro ela cobraria 3 milhões de ouro. Ela diz que tem que cobrar mais porque é um negócio muito arriscado. Os funcionários olham para o outro lado, mas se os seus superiores descobrirem, ela poderá perder a cabeça. Alma não consegue acreditar que, neste mundo, mesmo os livros básicos de habilidades para iniciantes sejam extremamente caros. Mesmo que ele venda o escudo de raiva do demônio, ele terá apenas 3 milhões de ouro no total. Ele garantiu que isso não seria suficiente para comprar um livro de habilidades extremamente raras como o que ele procura. Os 5 livros da loja também são bastante raros, mas não são o que ele procura. Só então ele percebe mais um livro e fica surpreso ao descobrir que é a presa da insanidade latente. Ele dificilmente consegue manter a compostura, porque é uma árvore de habilidades essencial para um cavaleiro pesado. Elma estará tudo pronto se ele puder comprá-lo, mas a velha percebe como ele está animado. Ela o chama de estranho por querer aquele livro, e Alma se pergunta quanto custa. A senhora revela que está cobrando 50 milhões de ouro por isso, e nosso herói fica atordoado. Isso é muito mais do que ele pode pagar, e ele tem algumas ideias tortuosas. Ele diz que está surpreso que esta senhora mantenha mercadorias tão caras do lado de fora, sem guardas. Ela percebe que Elma pensa que ela é fraca, então ela diz a ele para tentar fazer algo. Ela revela que expulsou 5 caras outro dia sozinha. Alma não tem outras opções, então ele perguntou à senhora se ela poderia guardar o livro de habilidades para ele. Ele promete voltar com 50 milhões de ouro, mas a senhora para um momento para pensar sobre isso. Eventualmente ela concorda em mantê-lo, mas apenas se ele pagar 5 milhões de ouro extras. Ela faz uma barganha muito difícil e Alma não está em condições de recusar. Ao sair da loja, Alma pensa na gravidade da sua situação. 55 milhões de ouro, 60 vezes o que ele ganhou naquela missão de ataque que fez. Ele realmente não pode reclamar, pois não consegue nem imaginar por que livros de habilidades mais poderosas estão sendo vendidos. A presa de uma insanidade latente é uma árvore de habilidade rara, então as únicas pessoas que a desejam são cavaleiros pesados e viciados em combate. Alma nem quer pensar em quanto estão sendo vendidos os livros de habilidades mais populares. Ele determina que tudo o que pode fazer agora é pensar em maneiras de ganhar dinheiro. Ele poderia tentar ficar rico rapidamente, cultivando itens raros nas masmorras. Infelizmente, isso não funcionará porque os cavaleiros pesados não têm habilidades para causar danos consistentes. Ele considera cultivar monstros fracos com reflexão de muralha, mas isso levaria muito tempo. Ele acha que poderia encontrar outro livro de habilidades e aumentar o nível dessas árvores de habilidades, mas isso também não funcionará. Ele pararia de usá-los assim que adquirisse a presa da insanidade latente e preferiria não desperdiçar nenhum ponto de habilidade. Eventualmente, ele percebe que teria muito mais opções se unisse a outros aventureiros. Ele pensa nos aventureiros que conheceu até agora, incluindo Gotan, que o defendeu. Ele determina que encontrar aliados será sua melhor opção. Nesse momento,
Estou aqui em grupo falando sobre uma queda maluca que acabaram de receber de uma masmorra. É chamada de espada encharcada de sangue e seu preço de mercado é de 2 milhões de ouro. A garota chamada Lucy diz que tudo foi por causa de suas habilidades, mas seu grupo simplesmente a ignora. O cara até questiona se ela realmente fez alguma coisa. Ele ressalta que eles finalmente conseguiram esse drop raro depois de visitar a masmorra várias vezes. Ele não tem certeza se isso teve alguma coisa a ver com as habilidades de Lute. Lute não pode negar isso, mas ela diz que se visitarem mais masmorras, verão a diferença que ela faz. Ela diz que eles estão apenas começando como equipe, mas o cara aponta rudemente que ela é muito fraca. Ela estava apenas segurando-os, e ele se pergunta se ela realmente pensava que receberia uma parte da venda. Lute fica horrorizado porque confiava neles. Ela tenta ressaltar que arriscou a vida lutando na linha de frente com eles, então ela gostaria de pelo menos 100 mil de ouro. Isso é apenas 1/20 do preço que eles vão vender, mas eles nem estão dispostos a dar isso a ela. O cara admite que ela está arriscando a vida, mas ela simplesmente não tem nenhuma habilidade de ataque decente. Ela apenas absorve danos, e esse é o problema. Ele diz que ela não é realmente útil, e isso machuca muito Lute. Ela começa a tremer, mas surpreende os outros ao se defender. Ela admite que não tem habilidades de ataque, mas é porque ela atribuiu seus pontos de habilidade como eles mandaram. Eles só a chamam de inútil depois de ganharem muito dinheiro, e ela diz que isso é muito cruel. O cara fica insultado e diz a Lute que ela está confusa. Ele diz que apenas fez uma sugestão e foi ela quem realmente atribuiu seus pontos de habilidade. Agora ela o culpa e exige uma parte quando não contribuiu com nada. Alma observa e pensa em como esse tipo de coisa sempre acontecia no mundo mágico. Uma construção ruim e uma discussão sobre como dividir o tesouro são histórias tão antigas quanto o tempo. Você atribui seus pontos de habilidade de acordo com seu grupo, mas a situação muda e suas escolhas perdem o sentido. O cara concorda em dar uma parte para ela, então ele realmente joga 100 mil de ouro no chão. Ele diz a ela para pegá-lo e depois se perder. Ele diz que eles a mantiveram por perto, embora ela estivesse fraca e não tivesse nenhuma habilidade de ataque. Agora ela está mostrando sua verdadeira face porque está cega por mudanças idiotas. A outra garota concorda e diz que eles não podem se dar ao luxo de compartilhar a riqueza que adquiriram. Eles conseguiram virar o jogo contra Lute enquanto ela se desculpava por incomodá-los. Ela diz que nem quer mais o ouro, mas dizem que é tarde demais. O cara deseja sorte para ela encontrar um novo grupo, mas nem sabe quem recrutaria uma perdedora como ela. Eles a deixam para trás e Elma diz que já viu coisas assim antes. É comum que alguns relacionamentos durem apenas enquanto o dinheiro durar. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, o sistema de pontos de habilidade é brutal. Você tem que cultivar monstros acima do seu nível para obter uma experiência decente. Se sua construção for ruim e você lutar contra inimigos do mesmo nível que você, aumentar seu nível se tornará incrivelmente difícil. Alma pensa no que os outros disseram a Lute sobre como ela não tem nenhuma habilidade de ataque decente e apenas absorve golpes. Alma se pergunta se essa garota coloca seus pontos no acelerador de velocidade ou em uma árvore de habilidades com armas que ela não precisa. Ele percebe que ela é uma Arlequim, o que significa que ela pode ter uma árvore de apoio. Só então, Elma percebe o que realmente está acontecendo. Ele se lembra do grupo ter ficado surpreso por ter conseguido uma queda tão rara e como Lute disse que era por causa de suas habilidades. Elma fica completamente atordoado ao se perguntar se Lute tem uma certa árvore de habilidades valiosa. Com base na conversa, Elma garantiu que ela deveria estar com ele. Ele diz que se estiver certo, então Lucy tem uma árvore de habilidades seriamente quebrada. Lucy persegue os outros desesperadamente enquanto se desculpa por ser egoísta. Ela promete nunca mais pedir dinheiro, desde que a deixem ficar na festa. Só então, ela fica chocada ao ver que Elma a perseguiu desesperadamente. Ela enlouquece porque ele está sem fôlego, mas Elma diz para ela ouvir. Ele diz que gostaria muito que ela participasse de sua festa, e todos ficam surpresos. Obrigado por assistir minha recapitulação. Certifique-se de curtir o vídeo.